dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar aqui o nosso devocional, nossa reflexão sobre personagens bíblicos e hoje nós vamos falar sobre Eli. Se você quiser aprender mais sobre Eli, você pode ler lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1, você vai aprender mais sobre quem foi esse sacerdote. Vamos pensar um pouquinho, vamos falar um pouquinho então sobre quem foi Eli. Eli, ele era o sacerdote em Siló, e foi ele quem recebeu Samuel, filho de Ana, para que Samuel crescesse no templo, ali em Siló, e fosse ensinado nos caminhos do Senhor, para que pudesse substituir Eli no futuro. Eli foi aquele sacerdote que achou que Ana estava embriagada. Então você já se lembrou. Ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias, ou Ofni e Finéias. Esses dois homens, eles eram sacerdotes, assim como o pai, mas eles não temiam a Deus, eles faziam coisas como sacerdotes que não eram legais, que não eram bacana. E Deus planejou então que Ofni e Finéias fossem punidos por causa da forma com que eles viviam. E houve uma guerra entre os filisteus e os israelitas, e Ofni e Finéias estavam como sacerdotes levando a arca do Senhor nessa guerra. E lá na guerra, os filisteus mataram muitos israelitas e roubaram a Arca da Aliança. Você precisa entender que a Arca da Aliança é o símbolo máximo da presença de Deus em Israel naquela época. Então Ofni e Finéias morreram também, muitos israelitas morreram e a arca foi roubada. Quando a notícia veio até Eli, Eli já era um homem velho, ele era bastante obeso, ele era gordo. Ele estava sentado em uma cadeira quando ele recebeu a notícia de que os seus filhos morreram. Em seguida disseram, a arca de Deus também foi roubada. E quando ele ouviu que a arca de Deus foi roubada, ele caiu para trás e ele na queda quebrou o pescoço e infelizmente ele morreu. A notícia chegou até a sua nora, a esposa de Finéias, que estava grávida. E ela passou então mal e começou a dar à luz. E ela morreu no parto, mas antes dela morrer, ela deu o nome à criança que estava nascendo. Ela disse que o nome da criança seria Icabode, que significa foi-se embora a glória de Deus. A presença de Deus foi embora. A presença de Deus, ela era simbolizada pela Arca da Aliança. E ela disse, agora não temos mais a presença de Deus. Por isso o nome da criança, Icabode. Foi embora a glória de Deus. Então a mulher morreu e a criança nasceu. Olha que interessante. Gostaria que você guardasse o nome dos personagens e que você pensasse também em algumas lições que nós podemos tirar dessa história. Talvez uma delas, o valor da presença de Deus em nossas vidas e também a necessidade de levarmos uma vida focada em Jesus e uma vida séria, uma vida que agrada ao Senhor, porque Ofni e Finéias viviam de qualquer maneira. E o que aconteceu? Eles morreram na guerra e a arca de Deus foi roubada. Então pense nisso, valorize a presença de Deus, viva para a glória de Deus, deixe que a presença de Deus inunde a sua vida para que você seja uma pessoa iluminada pelo Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.